Beleza. Obrigado a todos aqui pela presença. André, bom Oi, dia. bom dia, seu Chico. Não tem som, não estou ouvindo nada. Bom dia. Aqui nós estamos ouvindo, seu Chico. Acho que ele não está ouvindo nada. Eu acho que pode ser uma questão do volume do computador dele. Vou colocar aqui no chat. Isso. Veja no chat, seu Chico. Será que ele está ouvindo agora? O volume está no máximo. Então, aqui todo mundo está se ouvindo. Bom, acho que enquanto acertou. Achou, seu Chico? Achou? Obrigado. Bom dia. Um Bom grande dia. abraço a você e a todos. Obrigado, seu Chico. Vamos pôr fogo nessa barba, hein? Ah, não. Não Vai. pode, não. Ela está crescendo bem agora. Então vamos lá, gente. Obrigado pela presença de todos. Eu vou dar 2 informes rapidinho. Não sei se depois a Secretaria Executiva tem algum informe. Não sei se todos viram, mas houve uma mortandade de peixe muito grande no Rio Piracicaba. Essa mortandade aparentemente foi em função do despejo, talvez não só de esgoto, mas também daquele derivado da cana, quando faz a moagem, né, de uma usina lá perto de Piracicaba. Eu não lembro o nome da usina, mas a CETESB já está avaliando, já está fazendo análise da água para confirmar o que foi, mas provavelmente foi um despejo irregular de uma grande quantidade de matéria orgânica num trecho do rio Piracicaba. Que é bom para a gente entender que é necessário o monitoramento constante dessas regiões, né, para evitar novos incidentes. Foi bem grande, vi até mandi chorão, que mandi é pseudo-pulmonado, né, ele respira até fora d'água, sofrendo lá, então deve ter sido um despejo bem grande de matéria orgânica. E aproveitando que eu estava falando da CETESB, eu havia convidado a CETESB para estar aqui na reunião hoje para falar sobre o processo de licenciamento, né, do empreendimento lá de Tupararanga. Eles me mandaram uma mensagem no final de semana que não seria possível por questões internas lá, mas se comprometeram em comparecer em agosto. Eu só perguntei se é necessário que eu mande um ofício, uma coisa mais oficial. Ainda não me responderam, mas se comprometeram em estar aqui em agosto para falar sobre o processo de licenciamento lá da usina. A CETESB, nos últimos tempos, andou se afastando um pouquinho do comitê. Eu acho que a gente precisa trazê-la mais para perto, né? Essa questão que aconteceu lá no Rio Piracicaba mostra a necessidade da gente estar muito atento também na qualidade, não só na quantidade. Às vezes a gente fica muito na quantidade e esquece que não adianta nada ter quantidade se não tem qualidade. Esse é o primeiro informe, na verdade, o primeiro e o ponto 1, né? O segundo informe é que teve semana passada em Belo Horizonte o encontro regional dos comitês de bacia. Eu compareci representando o comitê, não só eu, mas o Marcelo da CETEA, a Eleusa da CTPA e o seu, Paulo Nakayama do CT Rio Tietê. Né? E a gente acabou vendo lá uma série de informações dos comitês da região sudeste
Os comitês, acho que mais avançados em termos de ferramenta atualmente são os de Minas Gerais, por incrível que pareça. No Rio de Janeiro também estão já implantando a cobrança. Em Minas Gerais eles já estão com a cobrança e alguns comitês já, inclusive, já fizeram esqueci o nome, né? Negócio de mudar a qualidade do rio. Enquadramento. Enquadramento, obrigado, Natália. É um problema que eu estou tendo com mais frequência depois da Covid, ou é a velhice mesmo, né? Esquecendo palavra. Então já tem bastante comitê fazendo enquadramento. Lógico que em Minas Gerais tem muitos comitês que são federais, né? Porque vários rios dessa região sudeste nascem ou passam por Minas Gerais. Mas eles já estão pensando no enquadramento. Em Rio de Janeiro, acho que já fez enquadramento, não lembro qual. Bom, dos 4 estados do Sudeste, Espírito Santo é o que está mais atrasado. Discutiu-se muito sobre a cobrança, mas, de novo, é uma diferença muito grande de a cobrança federal e a cobrança estadual. E mesmo os procedimentos de cobrança estadual diferem bastante entre os estados, né? Assim, eles estavam comemorando em Minas Gerais, o fundo deles tinha acabado de ser aprovado na Assembleia, que eles chamam de FIDRO, acho que é isso. Não é FEIDRO, mas é alguma coisa FIDRO, alguma coisa assim. Que é o nome mais feio, que eu não prefiro FEIDRO. Mas em alguns comitês, por exemplo, do Rio de Janeiro, todo tomador do recurso é a fundação, no caso deles, uma agência delegatária, que é uma fundação que não é formalizada para isso, mas ela é contratada para fazer isso, e ela que gerencia todos os projetos da bacia, né? Então a gente foi possível ver de diferentes formas de tratar o dinheiro da cobrança e de utilizar o dinheiro da cobrança. Eu ainda tendo a achar que o nosso aqui em São Paulo, por ser mais antigo e estar mais organizado, ser superior a dos outros no uso do recurso, né? Ou seja, na função do recurso que é arrecadado, mas também deu para ver que a gente está muito atrás em termos de valor de cobrança, né? Nossa água está congelada desde 2010, sem ter nenhum reajuste pela inflação nem nada. Nós estamos cobrando exatamente o mesmo valor em metro cúbico que se cobrava no início da nossa cobrança há mais de 10 anos atrás. Então, acho que é urgente que a gente faça pelo menos uma readequação desses valores. Não precisa mudar nem fazer um projeto novo de cobrança, precisava Atualização. só atualizar, né? O valor está muito desatualizado. Eu lembro que quando a gente fez o processo de cobrança, a ideia original era que esses valores fossem na unidade fiscal do Estado, né? E eu acho que tem uma vaga lembrança porque que acabou não sendo, né? Porque existia uma certa restrição de parte da sociedade civil, de usuários principalmente, de atrelar a cobrança não é aquele unidade fiscal do Estado de São Paulo. A UFESP. A UFESP. Obrigado. A Natália é a minha assessora para palavras que eu esqueço. Mas se tivesse feito em UFESP, a gente estaria com os valores atualizados. Mas eu sei que tem uma discussão lá em São Paulo, talvez a Laura levante a mão para falar isso, mas eu acho que isso é uma das questões mais importantes para a gente aqui nos comitês de São Paulo. Fala, Laura. Oi, bom dia, né? Em relação a esse assunto, né? Aqui na secretaria está sendo discutido, até encaminhado, está aguardando apenas um posicionamento da secretária em andamento, de passar as atribuições que hoje estão na mão do governador com relação à cobrança para o presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Por quê? Como trata de preço público, todas essas coisas aí, não pode ser delegado, tem que ter um tipo de um repasse da atribuição do governador para alguém do Poder Executivo. Esse é um assunto. E também o que a gente está vendo é para fazer um decreto, uma regulamentação,
no sentido de corrigir os valores da cobrança em todos os comitês com o índice de inflação aí no período, tá? Aplicar o índice de inflação e até para frente adotar o FESP. Então, isso tudo vai ser levado para o CRH, né? Mas a gente está aqui já com documentos prontos, já tendo passado pelo jurídico para andar com isso daí definitivamente, né? Fazer um ajuste de valores. Vamos rezar aí para que passe, né? Para que dê tudo certo. Que não venham as resistências, né? Obrigado, Laura, pelas informações. Acho que é muito importante. O que precisar da gente para pressionar, pode contar, porque eu acho que isso é essencial para a manutenção do sistema da cobrança e para as fundações agência, né? Lá em Minas Gerais também, eles aprovaram até 30% da cobrança para manutenção das fundações agência. E aqui a gente limitaram a 10%, né? Eu lembro até que no comitê do Rio Doce, eles aumentaram o valor muito. Que aumentaram, acho que 6 vezes o valor. Então, depende muito, o aumento em cada comitê depende muito de negociação, né? No caso, Paraíba está querendo aumentar em 147%, que seria a correção do período desde que ele iniciara a cobrança. Esse documento está passando aqui pela CTCOB, a gente espera que essa semana aqui a gente encerre essa avaliação para mandar para o CRH. Então, é uma primeira iniciativa também nesse sentido. Mas aí teve que fazer estudo de fundamentação, tudo aquilo, né? Se a gente conseguir aprovar essa atualização de uma forma geral para o Estado todo e ter esse reajuste anual, é muito mais tranquilo. Sim, é muito mais fácil, sim, se fizer uma negociação só, né? Exatamente. Cada comitê fazer a sua. Então, é isso então, que eu tinha para contar. Obrigado, Laura, pelo informe. Eu acho que é importante e aumenta a nossa fé de que as coisas vão melhorar. Seu Chico, o senhor queria falar? O senhor levantou a mão aí? Então, é o seguinte, a gente tem 2 comitês, então fica um pouco em algumas dúvidas. Nós temos aqui, instalado em Americana, ARES, Agência Reguladora, qualquer coisa desse tipo. E uma das coisas que ela faz, anualmente, estabelece o valor que deve ser acrescentado ao aumento do custo da taxa do consumo de água e tratamento de esgoto. O nosso CBH tem isso também ou não? A ARES, seu Chico, ARES, ela é a agência reguladora das empresas de saneamento. Então, ela não faz para o comitê inteiro, né? Cada empresa de saneamento... Não, mas faz com a prefeitura. O nosso SAI sim. como se diz? Serviço Autônomo de Águas e Esgoto. Então, E o ARES que controla. É isso que eu ia falar para o senhor, Chico. Cada município, cada concessionária, ela pode escolher qual é a agência que vai fazer a sua regulamentação. Sim. Por coincidência, não é coincidência, a ARES também é a reguladora de Sorocaba. Sim. Agora, se eu não me engano, a Sabesp tinha outra reguladora, que eu acho que é a Artesp, mas posso estar enganado. É a Artesp. É a Artesp, né? Arcesp de transporte. Isso, Arcesp, que é uma agência reguladora do Estado de São Paulo. Isso é a Sabesp. Então, os municípios são Sabesp, é Arcesp. O SAI de Sorocaba, eu tenho certeza que é a área PCJ, porque eu acompanhei até a aprovação disso na Câmara aqui de Sorocaba. E eu não sei as outras empresas, talvez a Laura esteja aqui e ela possa falar sobre a Águas de Votorantim. Votorantim é Ares PCJ também. É a Ares PCJ também. A Ares PCJ atua em vários municípios aqui da Bacia. Acho que todos os serviços que são municipais, são SAI, talvez tenham se vinculado à Ares PCJ. A maioria. Então, mas ela não estabelece também a cobrança? Não. Ela só avalia a tarifa de saneamento, seu Chico, água e esgoto. Ótimo, obrigado. Tá bom? Bom, eu tinha esses 2 informes do ERCOB, depois eu vou pedir para os outros coordenadores que foram no ERCOB fazerem uma pequena apresentação na próxima reunião da CTPLAGRE, tá? E daí a gente traz mais informações para vocês. Foi um evento bem interessante, apesar de ser bem rápido, né? Foram só 3 dias, mas deu para ter uma ideia geral do funcionamento dos outros comitês do
do Sudeste e como é que a gente está andando com essas ferramentas de gestão. Não sei se a Secretaria Executiva ou a Fundação tem algum informe para dar. Natália, tem alguma coisa? Bom, na linha dos eventos, André, nós teremos agora no início de agosto, de 5 a 9, o primeiro Fórum Brasil das Águas, né? Eu estarei presente, a Carol também. Vai acontecer em Foz do Iguaçu. E nós estamos também continuando análises do FEIDRO com as adequações do MPO. O prazo para complementações pelos tomadores classificados é 22 de julho, a próxima segunda-feira, só para alertá-los. Obrigado, Natália. Imagina. Então vamos agora para a apresentação. Eu vou tentar aqui colocar a apresentação da situação da represa. Peço só um minutinho para vocês. Se eu relembrar aqui como é que é o processo. Acho que eu vou abrir como PDF mesmo, que fica mais fácil. Apresentar. Não tá achando. Achou. Achou? Não achou? Achou. Agora achou. Ixi. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Precisa aumentar mais ou tá para ver direitinho? Tá dando para ver. Tá. Então, esses dados aqui são até julho, 12 de julho, né? Que é sexta-feira passada, é isso? É sexta-feira passada, da situação do reservatório. Então, como sempre, tem aquele disclaimer, né? Que é para usar só para as reuniões aqui. Se precisar, precisa pedir consentimento prévio para a CBA. Então, a situação no dia 11/7 era um nível de 821,83 metros, equivalente a 74,64%. Nós ainda estamos naquela faixa chamada livre 2. A vazão efluente de julho fechou em 3,49, que está bem abaixo da média de julho, né? Chegou a 42% da média histórica, né? A média de longo termo é MLT. Né? Então a gente está bem acima ainda do nível mínimo operacional, mas como a gente esperava, o reservatório está lentamente reduzindo sua cota, né? Então aqui é aquele gráfico de julho. Então o nível do reservatório começou julho com 822, junho, né? Desculpa, com 822,29 e fechou junho com 821,89. Em julho, ele continuou caindo, foi até 821,75, e depois aquelas chuvas que tiveram no começo do mês, da semana passada, né? Diminuiu bem a temperatura e deu uma chuvinha aqui na região, já fez ele subir um pouquinho para 821,83, certo? Então, a média histórica é esse 822, né? 50% é 819, e esse aqui é a nossa, em cinzinha aqui tem o nível mínimo operacional. Né? Então, um pouco assim, um pouco abaixo da média histórica em termos de cota, né? E em função também de um pouco abaixo de chuva no mês de junho. Aqui são as vazões afluentes e as defluentes, né? Então variou entre 8,38 de vazão afluente no comecinho de junho, para 2,50, que está próximo do Q710, né? 2,50, 2 e alguma coisa,
mais para o final do mês. A gente passou um período grande sem chuva, talvez uns 20 dias sem chuva aqui na região. E aqui embaixo é a vazão defluente, né? A gente começou com 6,43 e foi até 4,59. Lembrando que nesse período agora, que a gente chama de Live 2, a vazão mínima é 4 metros cúbicos por segundo, né? Isso contando ainda os 1,95 que vai para o SAI de Sorocaba. Então, como eu falei, começo de julho houve um aumento, né, tanto da vazão de entrada, mas como a gente está mantendo a vazão de saída próximo de 4, isso está fazendo o reservatório encher um pouquinho mais, né, manter dentro da sua média, né? A gente está querendo deixar sempre próximo do 822, 821, por aí, nessa casa. Mas lembrando que julho e agosto ainda são períodos de baixa chuva, ou seja, provavelmente o reservatório ainda vai abaixar um pouco mais antes de voltar a subir com as chuvas que a gente espera vem em setembro ou no mais tardar no começo de outubro. Então aqui a comparação da média de longo termo, né, a média histórica de 2019, 2020, 21, 22, 23 e 24. Então se vocês olharem aqui, junho, a gente teve um junho com uma média 42% da média histórica, né, semelhante ao que aconteceu em 22 e 21. Já julho, com essas chuvas que começaram no começo do mês agora, nos dias 8, 9, 10, né? Já está bem acima do que a gente teve no ano passado e muito acima do que a gente teve no ano retrasado, ou seja, está com 73% da MLT. Se der mais um periodinho de chuva semelhante da semana passada, a gente até ultrapassa a média histórica. Aqui são as previsões de precipitação de 3 dias, 5 dias e 10 dias. Dá para ver que a gente não está prevendo, não há uma previsão de chuvas muito grandes, né, nesses próximos 10 dias. Ou seja, a tendência é que a gente, no máximo, consiga manter a cota do reservatório, mas provavelmente caia um pouco mais ainda no mês de julho e provavelmente no mês de agosto também. É isso. Alguém tem alguma dúvida sobre a apresentação? Gostaria de rever alguma coisa ou anotar algum ponto que não foi falado? O momento é agora. Bom, ninguém levantou a mão, vou interromper aqui a apresentação. Então, resumindo, né, a gente está com o reservatório numa situação de estabilidade com viés de baixa, né? Ele ainda não caiu muito, mas tende a cair ainda nesse próximo mês e nesse mês e no próximo mês, né? Em agosto a gente vai ter uma visão melhor disso, mas a tendência é que a gente tenha uma cota um pouco menor em agosto, até que a gente volte para o próximo período de chuva. O próximo período de chuva, ele provavelmente já vai ter influência do El Niño. Existe uma probabilidade de o El Niño acontecer ainda nesse final de ano. A gente estava sob influência de La Nina, né? Quando a gente tem El Niño, a tendência é seca, né? Um pouquinho menos de chuva. Mas ainda não está certo se o El Niño vai funcionar nesse final do ano. Pode ser que ele exista, mas seja fraco. A tendência é que seja cada vez menos El Niños fracos, né? Porque tem a ver com o aquecimento
do oceano na região do Equador, ali no Pacífico principalmente, e com o aumento da temperatura global em função das mudanças climáticas, a tendência é que a gente tenha El Niños cada vez mais intensos, o que com certeza vai mudar aqui o clima da nossa região com períodos de estiagem mais prolongados. Isso é uma situação que a gente precisa pensar, principalmente os municípios, porque se a gente tem uma tendência agora de pouca chuva, esses períodos de estiagem vão ficar cada vez mais pesados na região, né? Então, as prefeituras, principalmente, os serviços de saneamento, precisam pensar em estratégias de reservação para conservar mais água no ambiente. Eu tenho falado isso já algumas vezes, mas ainda não interiorizou. Tomara que agora, com essa eleição que tem esse ano, os prefeitos que vão ser eleitos ou reeleitos incluem nas suas plataformas a necessidade de preparar as cidades para as mudanças climáticas, porque isso é um problema que vai se agravar a cada ano. Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida a respeito da situação do reservatório, eu vou pôr em votação as memórias técnicas das reuniões. Quais são as reuniões? Mesmo, Natália, desculpa que você tirou, eu não anotei. Só um minutinho, André. Ai. A 73 e 77. Essa aqui é 78 ou 79? 8. 78. Na 80 a gente faz uma festa. Uma festa à distância, mas uma festa. Você pode colocar para mim as memórias técnicas? A 73ª, ainda tinha discussão da regra operacional da represa. E só para atualizar vocês, essa regra operacional já foi enviada para o DAEE, que é responsável pela outorga, e para o Ministério das Minas e Energia, que vai fazer o leilão do novo operador da barragem. Não tem nenhuma informação ainda sobre esse leilão, se ele vai acontecer, quer dizer, ele vai acontecer, mas não se sabe quando, não se sabe nem em quais condições. Mas o Ministério das Minas e Energia já está ciente dessa nova regra operacional que a gente está testando, que a gente testou durante um ano e está acompanhando esse ano também. Tá? Então essa não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, foi quando a gente decidiu manter o GT Crise por mais um ano, pelo menos. Inclusive, eu apresentei lá no ERCOB justamente esse processo de montagem do GT Crise e dos avanços que a gente conseguiu. E foi muito elogiado lá no ERCOB, com os outros comitês, essa forma que a gente encontrou aqui, de uma forma meio emergencial, para resolver um problema de disponibilidade de água na bacia. Mas todos também afirmaram que é necessário a gente avançar também para gestão da demanda, não só da disponibilidade. Então, a 77ª, a outra é a quinta, né? Sétima. Só para lembrar para vocês que a gente não está aprovando na ordem, porque algumas são elaboradas pela Secretaria Executiva, pela Fundação Agência, e outras são elaboradas por uma empresa contratada. Tá? Então, apesar de todas elas terem o mesmo formato, não é a mesma pessoa que faz todas. Então, algumas saem antes, outras saem depois. Mas elas estão todas elas sendo bem discutidas e tem um histórico muito importante desse processo que a gente teve aí depois de 78 reuniões, né? Posso colocar em bloco a aprovação dessas duas memórias técnicas? Quem for a favor de votar em bloco, permaneça como está. Quem é contrário ou queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestação contrária, então agora vamos votar a aprovação das memórias técnicas. Quem estava votando só se a gente ia pôr as duas em conjunto.
Tá? Então, quem for a favor da aprovação das memórias técnicas da 73ª e da 77ª reunião do GT Crise Hídrica, permaneça como está. Os contrários ou quem queira se abster, por favor, se manifeste. Beleza. Aparentemente todo mundo aprovou. Não há nenhuma fala ali desaprovando. A próxima reunião nossa, então, vamos dar como aprovada as memórias técnicas e vamos já agendar a próxima reunião. Na próxima reunião, eu vou, como eu falei, tentar trazer a CETESB aqui para nos falar como é que está o processo de licenciamento. Deixa eu ver aqui o calendário. A gente costuma fazer na segunda semana de cada mês. Esse mês, lógico, a gente passou para a terceira, porque na segunda era véspera de feriado e muita gente emenda, né? Em agosto, acho que não tem feriado. Eu não me lembro de feriado em agosto, mas... Tem o aniversário de Sorocaba. 15 de agosto. Ah, mas é mais pro final da semana. Isso. Então vamos marcar no dia 12 de agosto? Pode ser, André. Dia 12 de agosto, então, a próxima reunião do GT Crise. A gente festa julho e vê como é que vai começar agosto na represa de Tupararanga. É isso. Alguém gostaria de fazer mais uso da palavra? Chico Mosquini quer falar. Pode falar, seu Chico. Olha, dois assuntos. O primeiro é o seguinte: nós fomos informados que não haverá o internúcleo, desculpa, internúcleo, estou buscando, o diálogo interbacias não será realizado este ano. Tá? E outra coisa, simplesmente é aquela coisa de coração. Chico Mosquini, quando fala em Tupararanga, etc., etc., Chico Mosquini foi professor de Ciências Físicas e Biológicas em alumínio nos anos 1971 a 79. A CBA, que sempre foi a grande potência lá, o apoio grande que dava às escolas. Sim. Nosso gerente chamava Dr. Antônio de Castro Figueroa. Desculpe das saudades. Não precisa, seu Chico. A gente sempre tem nostalgia, às vezes, de coisas boas, né? Não se preocupe. Agora, o diálogo entre bacias, eu não estou sabendo desse cancelamento. Inclusive, eu tinha conversado, acho que no começo do ano, com a Carol sobre o nosso apoio, que a gente sempre manda a gente para o diálogo entre bacias. Eu não sabia que tinha sido cancelado. Dá licença. Então, né, eu tenho uns assuntos para conversar lá em Marília, né, no DAE de Marília, e a secretária da Soraya, chamada Kelly, eu perguntei para ela se haveria o diálogo esse ano. Eu disse que não, porque está havendo uma reestruturação do DAE, coisa desse tipo, então não vai ser realizado o diálogo. Infelizmente, porque é um evento grandioso. Sim, infelizmente. Para nós é sempre interessante o diálogo entre bacias. O Estado de São Paulo aqui é fundamental para trocar experiência mesmo, ver, né, educação ambiental. Eu não estava sabendo, seu Chico. Obrigado pelo informe. Que é isso. Inclusive, eu encontrei com a Soraya lá no ERCOB, lá em Belo Horizonte. Ela nem comentou nada, mas também o assunto não surgiu. Talvez se o assunto tivesse surgido, ela podia ter comentado, mas ela não comentou. Dava essa informação, né? É muito triste essa notícia. Muito triste mesmo, muito triste. Também acho, Solange, é um evento bem importante para a gente. Acho que viu? Ser... Deixa eu contar uma vez da Solange. Agora é para dar risada. Então, num diálogo que houve em São Pedro, né? A Solange Guerra ficou hospedada com uma moça da Presidente Prudente. A moça esvaziou, como que chama aquele... Frigobar. Esvaziou aquilo e deixou para Solange pagar. Olha, Solange. Verdade ou mentira, Solange? Verdade, seu Chico. Essa o mais hilário foi uma vez em Avaré, e eu convidei meu secretário, na época era o Lars Grael, e aí eu cheguei com o secretário, parou o evento. Bom, essas coisas acontecem, né? Não deveria, mas acontece. É isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Seu Chico, eu vou dar uma perguntada depois aqui para Carol,
se realmente não vai ter nenhuma oportunidade de a gente fazer um outro encontro, ou se fica para o ano que vem. Eu sei que o DAE está realmente numa reformulação. Lá no ERCOB foi falado do DAE virar também uma agência reguladora, mas eu não conheço direito o projeto dessa agência reguladora, nem sei como é que vai ser o trabalho deles, né? Espero que melhore, mas a gente nunca sabe se é para melhor ou se é para pior, mas esperamos que seja para melhor essas mudanças. Mas nesse caso já perdeu aí um evento que talvez fosse interessante. Laura, você gostaria de falar alguma coisa? Então, o PL do SP Águas está na Assembleia. Eu vou dar uma pesquisada para dar uma lida para saber. Eu não lembro o número dele agora, mas está lá na Assembleia. Tá bom. Eu vou olhar, vou procurar. Não deve ser difícil de achar na Assembleia esse PL para ver como é que vai ser, como serão as mudanças. Exato. Obrigado, Laura, pelo informe, de novo. Então podemos encerrar, gente. Se ninguém mais não quer fazer mais uso da palavra, podemos encerrar nesse momento e a gente volta a se encontrar nesse GT no dia 12 de agosto. André, posso só falar uma coisinha? Pode, Solange, fica à vontade. Eu coloquei no chat, mas já queria justificar a minha ausência na próxima reunião, que fui convocada para ir trabalhar em Paris, nos Jogos Olímpicos. Chato, hein, Solange? Chato. E eu quero depois mandar para vocês o testemunho que diz que vou fazer a maratona aquática no Rio Sena. No Rio Sena. Né? Jogaram até a ministra lá dentro. Eu vi ontem, eu vi a ministra mergulhando no Sena para provar que o Sena está limpo. Ela tem coragem. Aí eu vou mandando notícias, vou mandando notícias da possibilidade de um rio urbano participar de uns Jogos Olímpicos assim com os nadadores dentro do rio. Isso aí vai ser uma coisa inédita. Porque eu lembro que eu trabalhei num projeto que São Paulo, certa vez, em 2006 ou 2007, quis se pleitear a ser sede. E a tese era que, na época, até 2012, o Rio Tietê e Punheiros estariam despoluídos para poder receber os Jogos Olímpicos. E foi feito um trabalho bem grande sobre isso, e eram 12 anos que faltavam para os Jogos Olímpicos na época, e eles tinham todo um projeto sobre a despoluição com o dinheiro do BID, né? E como não se pleiteou mais esse projeto, foi engavetado, uma coisa totalmente possível lá, foi engavetado e nunca se mexeu mais nisso. Quando teve a Olimpíada no Rio, eles conseguiram melhorar a qualidade da Baía da Guanabara, mas foi, na verdade, guardando o esgoto em outros lugares, na hora que acabou, ficou de uma vez só, represando, é isso mesmo, seu Chico. Não foi uma solução permanente, foi uma solução só provisória. E não era para nadar, eu acho, era só para... Visual. Não, veleiro, aqueles veleiros, não é veleiro, aquele negócio de remo, né? Aqueles esportes aquáticos que não tem contato direto com a água. Muito atleta saiu contaminado de lá. Bom. Tomara que... Mas sair contaminado de Paris é mais chique do que sair contaminado. Deve ser mais perfumado, pelo menos. Deve ser uns micróbios mais cheirosos. Fala, Chico. André, eu coloquei no chat o número do PL. Eu já vi, Tá Laura. Avisando a todo mundo. Já até anotei para procurar depois. Seu Chico, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só um bom dia, uma semana abençoada. Isso. E nossos cumprimentos a vocês. Solange, de modo especial para você, viu? Isso, você ser convocada para participar das Olimpíadas, como dirigente, não sei, qualquer coisa técnica, isso aí mostra a sua grande capacidade, viu? Um grande abraço. Obrigado, seu Chico. Vindo do senhor é um super prêmio isso. Muito obrigado. Que é isso. Viva a família CBH Sorocaba Médio Tietê. Isso. Viva. CBH SMT. Então, obrigado, gente, pela presença. Até dia 12 de agosto. E provavelmente a gente vai ter uma CTPLAGRE talvez no final desse mês, começo do próximo, mas assim que sair a data a gente volta a conversar. É isso, gente. Obrigado. Tchau, bom dia. Boa semana. Boa semana. Boa semana.
Viva!